Você sabia que a China lidera o ranking de educação básica no mundo? Pois é, 94% da população aqui é alfabetizada. E agora eu vou contar outras 5 curiosidades sobre educação na China. Vamos lá? Estudantes chineses tiveram o melhor desempenho na principal prova sobre educação básica no mundo. E é interessante porque essa prova, ela considera 3 linhas de conhecimento: literatura, matemática e ciências. E os chineses ficaram no melhor ranking nessas 3 linhas de conhecimento. Isso mostra com certeza o impacto na economia, que a China está virando uma grande potência. Afinal, educação e economia, elas têm tudo a ver uma com a outra. Número 2. Em um país com 1,4 bilhão de pessoas, imagina só como que não é a concorrência no vestibular. Realmente é surreal. Se no Brasil já é difícil, imagina aqui. Então, é o seguinte, para eles se prepararem para o vestibular, é muito comum as escolas fazerem, por exemplo, períodos integrais. Então, é muito comum um período integral e aulas de segunda a sábado. Então, os chineses, eles estudam realmente muito e de domingo vai ter, tipo, lição de casa, algum dever. Então, isso é muito comum. E é até interessante porque tem vários videozinhos na internet que a gente vê com, assim, os chineses fazendo várias contas com as mãos, algo super rápido, porque realmente é algo muito, muito, muito competitivo. Então, eles têm que se preparar muito bem. Número 3. E aí a gente vai para uma curiosidade triste, porque a gente falou que o nível de competitividade e pressão é muito grande sobre os jovens, né? Pré-vestibular. O vestibular, para vocês terem uma ideia, é considerado o dia mais importante da vida de um chinês. Good morning, everyone. Can't believe this is happening. We're finally graduating. Então essa pressão é muito elevada e a consequência disso é que pode ter um nível de suicídio nessa faixa etária que é muito alto. Então essa pressão, e é até interessante porque quando a gente está falando aqui da China, ainda existe muito forte aquela ideia de que se você entra numa universidade que é muito boa, você vai ter sucesso. Agora, se você não entra numa universidade que é tão boa, você não vai ter sucesso. Essa relação, ela ainda é muito direta no pensamento chinês. O que eu acredito que ali no Ocidente a gente esteja mudando um pouco essa mentalidade. Então, essa é a terceira curiosidade, que é uma curiosidade triste. Número 4. Escolas públicas na China. As escolas públicas por aqui, elas são muito boas, sim. Inclusive, meu amigo chinês, por exemplo, ele estudou a vida inteira em escola pública e depois conseguiu passar nas melhores universidades do país. Então, a qualidade do ensino público é muito bom. Mas, por exemplo, se você for um expatriado, a chance de você vir na China e colocar o seu filho em uma escola internacional é muito grande, principalmente por causa do idioma. E aí, se isso acontecer, se você estiver vindo para a China, prepara o bolso, porque essas escolas internacionais, essas escolas bilíngues, elas são muito caras. Número 5. E aí aqui é a minha maior admiração pela educação na China, que é a valorização dos professores. Pois é, professores aqui na China, eles são muito valorizados. E quando eu falo valorizados, eu tô falando tanto em relação à remuneração, benefícios, mas em relação mesmo àquele contato, ao respeito que os alunos têm em relação ao professor, ao respeito que os pais, a sociedade de uma forma geral tem em relação ao professor. E isso com certeza vai fazer uma diferença muito grande na qualidade de ensino de uma forma geral. Então, isso é um ponto que eu super admiro aqui na China e que eu acho que a gente deveria aprender muito, não só no Brasil, mas como em vários países no Ocidente. Falando em professores, eu fiz um vídeo com as principais profissões de brasileiros aqui na China. Se tiver curiosidade, eu vou deixar o link por aqui.
É muito interessante porque fica muito nítido no nosso dia a dia a importância da educação na China e com certeza isso vai ter um impacto muito grande ali na frente. É super admirável e eu gostaria muito que a gente pudesse aprender mais em relação a isso, a se importar mais com a educação no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa sociedade de uma forma geral. Queria saber o que vocês acharam do vídeo e qual que é a ideia que vocês têm de educação na China. Faz sentido essas 5 curiosidades ou tem alguma outra que você ainda tenha? Um beijo e até a próxima! Quer saber como é a educação em outros locais do mundo? Eu vou deixar o link aqui embaixo sobre o projeto Alma Brasileira. Beijo grande!